Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade. Sejam bem-vindos a este canal que tem servido a Deus e proclamado o Evangelho para este tempo, o Evangelho eterno, a verdade para este tempo. Estamos avançando na lição, na recapitulação, estamos agora na lição de número 9, que tem como título Pecado, Evangelho e Lei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu peço que você se inscreva neste canal, ative as notificações, também deixe aqui nos comentários a sua participação e compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E se você está assistindo pela televisão, eu peço que você acesse o canal do IAG e também faça um convite já de início para que você se torne membro do canal de membros, do clube de membros do canal do IAG. Por um valor simbólico mensalmente, R$ 11,99, você pode ser então membro apoiando não apenas pelas suas orações, mas através também dos seus recursos e tendo acesso a vídeos e materiais um tanto quanto exclusivos que temos gravado neste ano, como seminários, dentre outros materiais também exclusivos para aqueles que são membros do clube de membros. Quero cumprimentar aqui Moisés Coutinho, muito obrigado por fazer parte do Lições para a Eternidade, pela sua participação, pelos seus comentários. Amém. É sempre uma bênção realmente estudar com os irmãos e com o pastor. E espero que hoje seja mais um dia abençoado estudando agora esse tema, que é a lei e o evangelho. Deus nos abençoe no dia de hoje. Amém, louvado seja Deus. A lição está maravilhosa neste trimestre, está mais apelativa, falando ao coração, para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E falando sobre fortalecimento de relacionamento, nós temos este livro, que é muito citado neste trimestre, conhecido como O Caminho a Cristo, que é o Steps to Christ em inglês, e nós traduzimos este material e demos o título de Felicidade Plena. É o mesmo material. Se você quiser adquirir este material, entre em contato conosco, acima de 50 unidades, porque nós queremos que este livro esteja em todos os lares, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, como folhas de outono. Você pagará por unidade apenas R$ 2,99. Então estamos numa campanha evangelística mesmo, assim como com o livro A Grande Controvérsia fizemos durante anos. Nós estamos apelando, né, para que as pessoas participem, porque o nosso interesse não é lucro, não há lucro. R$ 2,99, que lucro tem dentro de um livro desse? Então a ideia é para que evangelizemos, para que as pessoas conheçam mais o amor de Deus, como se entregar a Deus, o plano da redenção. É um livro que traz 13 capítulos maravilhosos. E temos esta Bíblia, tenho apresentado nas últimas recapitulações, que é a Bíblia Legado. Se você tem interesse em adquirir esta Bíblia riquíssima, que traz os comentários de Ellen White, tem uma série de estudos bíblicos no final dela, 25 estudos bíblicos da verdade presente, dentre muitos outros recursos, entra no site institutoiag.com.br. Estamos no mês de maio ainda, no próximo mês teremos um congresso com a temática Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Estaremos trabalhando os eventos finais do dia 15 ao dia 19. Você pode estar então pessoalmente aqui conosco, e os palestrantes serei eu, o irmão Severino Kiel, que é diretor aqui do IAG, e o irmão também Leonardo Amaral, trabalhando então as profecias bíblicas relacionadas aos nossos dias. É um tema muito, mas muito importante, e se você tem interesse em estar presente aqui conosco, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Eu percebo, Moço, que muitas vezes as pessoas nos comentários ficam perguntando como que nós podemos apoiar, qual que é o site, qual que é o número. Sempre na descrição do vídeo, coloca lá mais, vai aparecer lá na descrição do vídeo, deixamos todas as informações necessárias para que você entre em contato conosco, site, número para se inscrever em congresso, enfim, todas as informações necessárias estão lá. Como de costume, vamos iniciar com uma oração. Moses, faça uma oração para nós, para avançarmos nesta lição que eu tenho certeza que será uma grande bênção para nós. Pai querido que nos céus habita, nós damos graças a Ti por uma semana a mais, onde juntos estudaremos a Sua palavra. Nós pedimos que o Seu Espírito esteja em nosso coração e em nossa boca, para que aquilo que seja analisado e dito não seja do coração humano, que é contaminado, enganoso, mas sim que possa vir através do Seu Espírito para o coração daqueles que nos ouvem. Amém. Abençoe também as suas vidas, dá-lhes aquilo que necessitam e que juntos possamos crescer dia a dia em graça e em fé diante do Senhor. Amém, Em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Eu acredito que essa lição de número 9 é uma das lições mais importantes, né? Está no cerne, porque vem trabalhando a respeito do pecado, do evangelho e da lei. Ou seja, três aspectos muito importantes de compreendermos para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Vamos ler o verso para memorizar, que está no Salmo 119, versos 93 e 94, que diz: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. O Salmo 119 enfatiza, né, os preceitos, ou os testemunhos, ou os mandamentos, a lei de Deus, e aqui o salmista diz, né, é por meio da lei que Deus tem dado vida a ele. Nós sabemos que a vida, ela parte de Deus, que a justiça, ela vem de Cristo e não da lei. A vida não vem da lei. A lei me dá morte porque eu sou pecador. Quem me dá vida é Cristo. Mas a lei, neste sentido, ela é um muro de proteção ao meu redor. Então a lei, ela deve ser sempre vista no aspecto positivo e não negativo. Por mais que a lei tenha tantos nãos, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e assim por diante. Nós devemos olhar o não da lei como um sim para a vida, como um muro de proteção ao nosso redor. E para que nós conheçamos a cada dia mais o caráter de Deus. Quem salva é Deus. Salva-me, Deus, e não a lei que nos salva. A lei não foi nos dada para nos salvar. Vamos comentar um pouquinho a imagem também, que está um tanto quanto enigmática, né? Podendo aí ter diversas interpretações. Vamos comentar um pouquinho desta imagem. Sim, eu só antes de comentar a imagem, pastor, eu gostaria de comentar ainda um pedacinho do que o senhor acabou de Claro, por dizer, favor. com relação à lei dar a vida, né? Pelo que o salmista diz aqui. E uma coisa é certa, a lei, ela, para um pecador, ela nos traz a morte, ela nos condena. Mas é interessante notar que existe, até o texto, acho que é em Provérbios, né, que diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. E a lei diz não, 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 não. A lei está dizendo, você pode fazer tudo, mas esse aqui é o caminho da morte. Exato. Então não faça isso. Não faça isso. Então cada não se torna vida para nós realmente nesse aspecto, né? Exatamente. Quando nós seguimos aquilo ali, amparados pelo Evangelho. E é exatamente o que nós vemos na imagem. Duas tábuas ali da lei, que pela maneira como estão dispostas fazem a forma de um coração, demonstrando ali o coração do ser humano, né? E aqueles vários remendos talvez simbolizem todos os pecados que as pessoas vêm cometendo. Quantas vezes ela vai quebrando a lei, né? Uhum. E nós temos aqui essa pessoa em oração de joelhos e tem uma mão ferida com um furinho ali em cima, que é aquela que pode resolver. A lei, nós sabemos, né, pela própria questão da nova aliança, de que ela deve estar dentro do nosso coração. Uhum. Tanto que a lei aqui tem essa forma de Isso. coração. E cada vez que ela é quebrada, é necessário que Deus construa novamente a lei em nosso coração. Uhum. E ele faz isso através de Cristo. É o próprio Cristo quem faz isso conosco, né? É o que nós vemos aqui com essa imagem. A mão que traz ali o Exatamente. curativo para a lei. Então, o único que pode nos perdoar e nos dar poder é Cristo. Então, o escrever a lei no coração é Cristo quem faz pelo Espírito, tanto que no contexto da nova aliança é o Espírito, né, sendo derramado sobre nós, que escreve a lei, trocando este coração de pedra por um coração de carne, e a lei escrita agora em tábuas de carne, não mais em tábuas de pedra. E nós temos o ato de Cristo, a justiça de Cristo, que é perdoadora, e ela também é poderosa para fazer com que reflitamos o caráter de Deus expresso em sua lei. Qual é o maior obstáculo para que nós tenhamos um relacionamento profundo com Deus? É o pecado. Certamente é o pecado. Como diz Isaías 59:2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E não apenas entre nós e Deus, mas entre nós também. Nós vemos lá em Gênesis 3 que quando Adão e Eva pecam, um já lança sobre o outro a culpa, eles se distanciam de Deus, mas se distanciam um do outro também. Tanto que nós temos duas tábuas, mandamentos relacionados ao relacionamento com Deus e mandamentos relacionados ao relacionamento com o próximo. Se o pecado é o quebrantamento da lei, quem transgride um mandamento transgride os 10 mandamentos, ou seja, os outros 9 transgride todos os mandamentos,
o relacionamento é rompido para com Deus e para com o semelhante também. Então, nossa maior luta não é em si contra Satanás. A nossa maior luta é contra o nosso próprio eu. Nosso pior inimigo é o nosso eu. É essa natureza pecaminosa, essa natureza caída, terrena, que não apenas é inclinada, mas nós já temos queda na nossa vida, nós já temos pecado, tendências que já foram cultivadas para o mal. O eu é o pior inimigo nesta batalha contra o mal. Então, o cair em pecado traz consequências terríveis. Você já deve ter experimentado, sem dúvidas, isso na sua vida. Relacionamentos rompidos, tristeza, culpa, quem sabe até coisas que afetaram o seu corpo, a sua integridade física, mental, emocional. Enfim, o pecado, ele é maligno, ele é uma desgraça. Então, quanto mais escolhermos viver no pecado, mais nos afastaremos de um relacionamento com Deus. E qual que é o plano, né? Para Deus nos salvar do pecado, Deus fazer com que nós tenhamos novamente harmonia, paz diante de Deus, tenhamos harmonia para com a lei de Deus que revela a vontade de Deus e revela o caráter de Deus também. Vamos comentar um pouquinho disto na recapitulação desta semana. Uhum. Amém. E eu creio que realmente hoje é algo mais difícil. Na verdade, conforme o tempo passa, a própria Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicando. Isso faz com que nós nos acostumemos com o pecado. E então a presença do pecado se torna algo tão corriqueiro que nós não vemos a gravidade mais. Só que isso é uma obra de Satanás e é uma obra do mundo. O que Deus quer é que nós sintamos cada vez mais repulsa pelo pecado. É verdade. Então, que nessa semana nós possamos buscar realmente a presença de Deus e a proximidade com Ele, aprendendo aqui através da lição, para que nós não tenhamos uma mente cauterizada e o amor se esfrie no nosso coração. Amém. Louvado seja Deus. Vamos avançar então para a lição de domingo, falando de distrações e tentações. E aqui a lição traz a experiência de Sansão, que foi chamado desde o seu nascimento para ser um juiz, e um juiz naquele contexto era um libertador da opressão, e no contexto era dos filisteus, ou seja, Sansão nasceu para matar filisteu. Ele nasceu para ser um juiz libertador daquela opressão que o povo de Israel estava enfrentando. E ele foi chamado para ser também um nazireu. E o nazireado tinha votos, né, de coisas que ele não podia fazer. E no contexto era não beber bebida forte, no caso o vinho, não tocar em cadáver, e ele não poderia também cortar os cabelos. E Sansão, progressivamente na sua vida, na sua trajetória, ele vai rompendo o seu voto. E ele é envolvido nessas distrações e tentações que fizeram com que ele perdesse totalmente o alvo, o objetivo, a missão da sua vida, até o momento que ele estava lá com o cabelo cortado, cego, humilhado, sendo cativo dos próprios filisteus. Então, quais são as distrações do dia de hoje, né? Da atualidade? Quais são as tentações que têm feito com que nós nos desviemos de um relacionamento com Deus, da nossa identidade para com Deus e, consequentemente, afetando a missão que Deus nos chamou para desempenharmos? Vamos falar aqui na lição de domingo estes aspectos. Certo. A vida de Sansão realmente nos mostra, né, como alguém pode ser paulatinamente degenerado pelo pecado. E eu creio que nós podemos fazer uma análise em nossa vida, sim, para descobrir quais são as coisas que Satanás tem colocado para nos distrair, mas só para confirmar como que Satanás trabalha, primeiro eu gostaria que nós olhássemos para a vida de Sansão, Aham. as possibilidades que ele tinha. Olha só aqui o espírito de profecia, patriarcas e profetas. No princípio de sua vida, esteve cercado de condições favoráveis para força física, vigor intelectual e pureza moral. Mas sob a influência de companheiros ímpios, então aqui nós temos uma das primeiras coisas. Companhia. E realmente, como nós temos uma necessidade de companhia como seres humanos, quando nós estamos num ambiente onde as pessoas nos puxam para esse meio, para esse caminho Esse de se ambiente desviar de também. Deus, nós vemos o resultado. Sob a influência de companheiros ímpios, deixou aquele apego a Deus, que é a única salvaguarda do homem, foi arrastado pela onda do mal. Então, os companheiros ímpios foram uma das coisas que o fizeram afastar de Deus.
Então, essas distrações que nos levam ao pecado começam todas aqui nesse ponto, afastamento de Deus. Uhum. E aqui coloca que o apego a Deus é a única salvaguarda do homem. Portanto, tudo aquilo que tire a nossa visão do apego a Deus se torna uma dessas distrações que Satanás usou para Sansão. Sim. Sejam os amigos, sejam as coisas, o trabalho. Satanás sempre vai colocar muitas distrações e tentações com o foco, olha só o foco de Satanás. Justamente aqueles que Deus se propõe a usar como seus instrumentos para uma obra especial, Satanás, empregando o seu máximo poder, procura transviar. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando pelos defeitos do caráter obter domínio sobre o homem todo, e sabe que, se tais defeitos são acalentados, terá bom êxito. Então, mais uma coisa, todo aquele defeitinho que a gente recusa entregar, É, que a gente guarda, que a gente ele se torna um acalenta, acesso, né, ele ainda se para torna uma porta para Satanás. Satanás entrar. Então, aqui nós já vemos graves, né, as maneiras que Uhum. Satanás trabalha para nos desviar de Deus. Sim, é verdade. E esse ponto é muito interessante porque pensamos que, como no caso de Sansão, né, teve a questão de homens ímpios, da amizade com esses homens, teve também a questão de relacionamentos de julgo desigual, ele procurando mulheres, os Concordo. próprios pais falam isso, por acaso não tem mulher aqui em Israel, você tem que procurar mulher entre os filisteus. Então teve essa questão também da influência de mulheres ímpias na vida dele, mas eu percebo que muitas vezes a gente pensa que a distração ou a tentação ela virá por meio de coisas ilícitas, e nem sempre. Muitas vezes Satanás ele nos desvia de termos tempo com Deus para fortalecermos o nosso relacionamento com Deus por meio de coisas lícitas, ou seja, o trabalho. Se você viver uma vida desequilibrada no tempo que você dedica ao trabalho, isso vai ser uma distração. Isso vai ser algo que vai te desviar de um relacionamento profundo com Deus, porque você vai dizer, eu não tenho tempo, e o tempo que eu tenho, pouco tempo que eu não tenho mais energia. Parece que daí você sempre está esgotado, sempre está cansado. Então tome cuidado com as coisas lícitas, não apenas com as coisas ilícitas. Promiscuidade, drogas, bebida, o dinheiro, a ambição, a ganância, né, melhor dizendo. Então cuidado com as coisas lícitas, porque é por meio dessas coisas que você não vê o mal, porque elas em si não têm o mal, o trabalho ele é edificante, o trabalho enobrece, mas o excesso ele vai fazer com que você se desvie de dedicar tempo para aquilo que realmente importa, que é dedicar tempo no relacionamento com Deus. Outra coisa, antes do dilúvio, Ellen White diz que Satanás inventou toda forma de distração. Está lá no Patriarcas e Profetas. Olha isso aqui hoje, ó. Então, Satanás ele tem inventado todas as formas de distração para que as pessoas percam tempo com coisas inúteis, não edificantes, para que elas não se preparem para a breve vinda de Cristo, ou para o momento da própria morte delas, para que elas morram ou, nos eventos finais, estejam totalmente despreparadas. Então, cuidado com as distrações, né? E que eu poderia colocar redes sociais, jogos eletrônicos, parques de diversão, prazeres do mundo. Muitas vezes as pessoas dedicam tanto tempo viajando e fazendo coisas como se o eu estivesse no centro, né? O egoísmo não é só, moço, você me empresta seu celular? Daí o moço fala para mim, não, eu vou falar, seu egoísta. Egoísta não é só aquele que não quer emprestar, é aquele que tem o seu eu, a sua própria vida no centro de todas as coisas. Se alimenta E Satanás ele vai criar distrações que são prazerosas. Olha, gasta todo o seu recurso, trabalha para você depois viajar para a Europa, para você ficar conhecendo o mundo. Então as pessoas, não estou falando que em si o passear, o viajar é um pecado, é um erro, mas as pessoas estão desequilibradas nessas coisas, isso é muito notório. Então toma muito cuidado, porque a gente pensa que Satanás vai chegar assim como um demonão para nós, né, com chifre, apresentando bebidas e drogas, e ele é aquele que se faz de anjo de luz, para nos desviar do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, do tempo que nós devemos dedicar a Deus também. Eu acredito que é isso na lição de domingo, né? E o conselho é que a lição dá Mateus 6,33, que a Bíblia nos apresenta, que Jesus fala a nós, que é colocar Deus em primeiro lugar. Antes do casamento, do trabalho, de qualquer coisa, Deus em primeiro lugar.
E não é, em primeiro lugar, assim, é a primeira coisa do dia. Não é apenas isso. É de importância. Entende? Que eu posso colocar o ler a Bíblia, o orar em primeiro lugar, mas não estar dando valor suficiente para essas coisas. Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar é de o mais importante, não só de sequência. Ah, eu oro em primeiro lugar. A primeira coisa que eu faço é isso. Mas o restante do dia? O reino de Deus tem primazia, ele tem a maior importância para nós, então esse é o conselho de Deus para nós, para vencermos, né, as distrações e tentações que certamente todos têm enfrentado neste grande conflito. Vamos avançar aqui, a lição de segunda vem falando a respeito de barreiras no relacionamento com Deus. Quais são essas barreiras? São diversas, a lição vem trabalhando diversos tópicos, vamos abordá-los passo a passo aí para a gente trabalhar essa temática. Sim, eu creio que vem aqui uma continuação realmente, né, distrações e barreiras aqui. Tudo aquilo que nos atrapalha a ter relacionamentos com Deus. E eu pergunto, qual é a coisa mais importante da vida de um homem, de um ser humano? Qual é a coisa mais importante para nós? O que nós temos como mais importante? Eu creio que deveria estar entre essas três ou ser essas três. Primeiro, vindicar o caráter de Deus. Deveria ser um dos principais. Estar com Jesus. E também ser salvos. São três coisas legítimas e que deveriam estar no cerne do desejo de cada cristão. O ponto é, qualquer coisa que esteja no caminho, impedindo que nós cheguemos a Deus para ter essas três coisas, deve ser eliminado. Amém. Deve ser eliminado. O que nos enfraquece nesse propósito? E eles são traz algumas coisas. Confiar em nossa própria força, ou seja, trabalhar como se nós não dependêssemos de Deus e não o buscar com frequência e intensidade, buscar a aprovação alheia naquilo A que nós autopiedade, fazemos. né? Eu faço para receber reconhecimento, algum tipo de mérito, alguma recompensa. Exato. Que morro eu. A autopiedade, ela é fruto do egoísmo. Está dúvidas. posta aqui como uma barreira realmente entre nós e Deus. Exatamente. Os desejos, a concupiscência dos olhos, aquilo que eu vejo, eu quero, como Sansão viu a moça e falou, olha, eu quero essa porque essa agrada os meus olhos. Tudo aquilo que está, os desejos dos nossos olhos, a crítica e o julgamento temerário, impróprios, né? A lição vem trazendo todas essas coisas aqui. E o Ira, julgamento também, impaciência. só fazendo um comentário, é como se você, para aliviar a sua consciência, você medisse a sua espiritualidade através da vida dos outros. É Sim. igual o fariseu e o publicano, né? O fariseu, ao olhar para o publicano, ele se sentia o cara, né? Como se Deus estivesse em dívida com ele. Mas o publicano não tinha o fariseu como sua referência, ele tinha quem? Ele tinha Deus. E ele não conseguia nem olhar para o alto de tão pecador que ele se sentia. E Jesus fala que quem que volta justificado para a sua casa? O publicano. Então, o ato de julgar é julgar as motivações. Ele fez isso porque ele é egoísta, ele fez isso porque ele é orgulhoso. E não atestar que algo que foi feito é errado. Sim. Vou colocar aqui a diferença entre o julgar no sentido correto e o julgar no sentido errado. O Moses vai lá e mente. Eu falo, olha, Moses, você errou, você mentiu, você está me julgando. Não, não é nesse sentido, né? Sim. É no sentido assim, ó, você mentiu porque você é um egoísta, você mentiu porque você é orgulhoso. Eu já estou julgando as motivações do Moses de ter feito o que ele fez. Isso é o julgamento que nós jamais devemos fazer. Agora, constatar que um erro foi cometido e você, com lágrimas nos olhos, por amor ao Moses, visita-o e tenta conquistar o seu irmão para que ele se arrependa, para que ele volte para os caminhos de Deus, isso não é julgamento. A gente tem que fazer uma distinção. E como a gente não pode julgar para o mal, a gente não pode julgar para o bem. Ah, ele é uma pessoa tão bondosa. Mas daí Deus conhece o coração, o cara é um maligno. Então, não julgue para o mal e não julgue para o bem. O coração, quem é juiz é Deus, não é você. Se você quer julgar, você está se colocando no lugar de Deus. E quem quer se colocar no lugar de Deus é Satanás. Então tome cuidado que isso pode ser de fato uma barreira no seu relacionamento com Deus. E eu creio que de uma maneira muito forte isso aqui se torna verdade quando nós comparamos com o que diz Tiago. Porque lá Tiago compara o falar mal do irmão com julgar o irmão. É verdade. Ou seja, uma coisa também é eu identificar o erro e ir comunicar à pessoa. Quando eu comunico a um terceiro o erro daquela pessoa X, o que naturalmente eu estou transparecendo?
eu não tenho aquele problema. Que eu sou superior. Exato. Eu não vou. Todo mundo sabe aqui que eu sou um mentiroso. Todo mundo sabe e eu sei que todo mundo sabe. Quando alguém mente, eu vou contar pra alguém que essa pessoa mentiu? Não, porque eu já tenho a fama de mentiroso. Agora, se eu acho que eu tenho uma boa fama e conto pra alguém, eu estou me eximindo da possibilidade de cometer aquele erro. Porque eu estou levando a outros como se fosse uma falha dos outros, não o que pode acontecer comigo. E Exatamente. Tiago vai comparando isso até chegar ao ponto da blasfêmia, que é tomar o lugar de Deus. Uhum. E é assim que se torna uma barreira no relacionamento. Você não pode tomar o lugar de Deus em nada que você faça. Exato. Julgar o irmão temerariamente e ter essas atitudes que nós comentamos aqui E nos você já coloca. teve a experiência também, moço, de apontar assim o erro de alguém e falar assim, "Ó, que horror, tal, como que a pessoa fez isso?" E depois de um tempo você se vê Com cometendo o mesmo certeza. pecado? Então, a medida que você usou para medir os outros é a medida que será usada para te medir. Ou seja, não se meça com ninguém. Cristo foi dado como nosso exemplo. Ele é o teto, ele é a cabeça, ele é o exemplo para todos os seres humanos. Se for para medir a sua vida com alguém, meça com Cristo, e você sempre se verá totalmente Como você pecador, né? realmente é. Você se verá, exatamente, gostei disso, realmente como você é. Então, o outro está do seu lado para que você fortaleça e não pise na cabeça dele para que você se sinta superior. Exato. E aí a lição ainda menciona a ira e impaciência, né, que também são barreiras que se colocam entre nós e Deus. É verdade. Então a lição traz esses pontos que são, eu poderia dizer, espirituais, Aham, né? Só que o ponto que ela traz em seguida é sobre o texto no qual Jesus diz que nós deveríamos arrancar aquilo que nos escandaliza, que nos afasta de Deus e jogue fora. E eu creio então que nós devemos ser radicais com coisas que nos afastam de Deus, ainda é mais no tempo que verdade. nós estamos vivendo. Não só coisas mentais, espirituais, mas coisas físicas. O pastor mencionou, por exemplo, o telefone. Será que o telefone é a maldição da sua vida? Eu te pergunto. Vale mais você ter o telefone e as facilidades que ele traz, ou você ter um bom relacionamento com Deus e alcançar os propósitos de vindicar o caráter dele, estar com Jesus e ser salvo? É Será verdade. que nós vamos deixar que coisas assim nos afastem de Deus? O telefone, computador, amigos que nos afastam de Deus. E Uhum. eu vou mais além, e entendam bem o que eu vou dizer. Familiares que nos afastem de Deus. Como que Abraão pôde trabalhar para Deus e realmente ser o originador do povo de Deus ali? Deus, a primeira coisa que ele falou é: sai do meio da sua família, do meio da tua parentela. Uhum. A família de Abraão era idólatra. Se Abraão continuasse ali, o culto a Deus não seria puro. Então era necessário que ele se afastasse até da sua família, porque ela o afastaria de Deus. Uhum. E é duro, é difícil, irmãos, mas a verdade é essa. Tudo que nos afasta de Deus deve ser deixado de lado. De uma Tudo maneira que radical mesmo, né? Exato, tudo que nos Uhum. leve a orgulho, a exaltação própria, o trabalho, como o pastor falou, coisas que nós tenhamos que nos levem, tudo aquilo que nós sabemos que nos afasta de Deus, se nós não eliminamos, é uma porta de entrada de Satanás na nossa vida. Uhum. Se nós não eliminarmos, esta coisa nos eliminará do reino dos Exatamente. céus. É o que Cristo fala, né? Porque é melhor você entrar Coxo, cego. coxo, cego, do que você perder a sua salvação, né? Do que ir para o inferno. Então é melhor sofrer algum prejuízo, alguma perda nesta terra, do que você perder a vida eterna. Então coloca na balança, né? Não estamos falando que você tem que largar o seu emprego, mas será que você, às vezes vai ter que acontecer isso, Talvez aconteça. mas será que você não pode trabalhar de uma maneira mais equilibrada e colocar o reino de Deus, a vontade de Deus como prioridade na sua vida, que tenha primazia? Este é o ponto que Jesus tem trabalhado. Então, se alguma circunstância, alguma coisa, algum tipo de amizade, você percebe que não tem sido frutífero, arranca, né? Porque Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Vamos aqui para a lição de terça, que vem falando a respeito da lei de Deus e trazendo dois textos que poderiam ser ampliados, mas o texto de Romanos 3:20 vem falando que só podemos saber o que é pecado através da lei, ou seja, vamos voltar um pouquinho antes. Salmo 19 vem falando que a lei é santa, justa, perfeita, boa, assim como Deus é santo, justo, perfeito, bom. O que que isso significa? Que a lei, ela revela o caráter de Deus e expressa toda a vontade de Deus. Então, por contraste, a lei ela vai revelar o que é o pecado, porque sem lei está morto o pecado, não tem pecado. Se você não sabe o certo para ser feito, como que você sabe o errado que não deve ser feito?
Então a lei revela o pecado porque ela revela o caráter de Deus e expressa toda a vontade de Deus. E aqui agora, 1 João 3,4 traz a única definição de pecado nas Sagradas Escrituras, que é: o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por mais que Tiago, Romanos, Paulo apresentem outras definições, são definições secundárias. Ou seja, aquilo que não provém de fé é pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então, se eu fizer algo que não provém de fé, eu estarei transgredindo a lei. E o certo, que eu sei que devo fazer e não faço, isto é pecado. Ou seja, a inatividade, a passividade, significa que a raiz ali é o pecado, que é a transgressão da lei. Por isso que falamos que não faz sentido nenhum entendermos que existem outras definições de pecado. E aqui eu humildemente quero discordar da autora, que ela coloca o seguinte: pecado é a transgressão da lei de Deus, ok, e está dentro de nossa natureza. E ela cita de uma maneira equivocada Salmo 51, verso 5 e Jeremias 17, 9, que fala que o coração, uma referência à natureza, ele é enganoso, desesperadamente corrupto. E o Salmo 51, verso 5 é um dos versos mais mal interpretados que tem. E a gente precisaria fazer uma análise um pouco mais demorada a respeito disso. Mas eu quero me focar nisto, sobre a natureza. A natureza, ela não é transgressão da lei, ela é uma inclinação à transgressão da lei. Não faz sentido a existência ser pecado, a natureza ser pecado, mas ela te conduz ao pecado. E antes da sua conversão, do seu novo nascimento, de você experimentar a libertação do pecado, você não é escravo do pecado, você não é escravo dos desejos da carne, das faculdades inferiores, dos desejos e paixões. Então aí está o sentido de que natureza pecaminosa é a inclinação ao pecado, que te leva à transgressão da lei, mas não que em si é pecado. Essa é a definição bíblica. Os testemunhos estão de acordo com este pensamento, mas esta nova teologia tem insistido em entrar em nosso meio, que é uma teologia da teologia reformada, do pecado original, que as pessoas nascem pecadoras e transgressoras da lei, ou seja, antes de elas cometerem um pecado, elas já são condenadas diante de Deus, já são pecadoras, então o bebezinho, ele vai para a morte eterna porque ele nasceu pecador. E aí que justifica o batismo infantil, e nós como adventistas não cremos desta forma. Isso tem que ficar muito claro. Pastor, teólogo, quem quer que seja pode falar que não é assim, é assado, mas eu prefiro ficar com assim diz o Senhor do que com assim diz o doutor. Nós temos que estudar a Bíblia por nós mesmos, porque isto também faz parte das distrações, das sutilezas do diabo para nos desviar da vontade de Deus e entendermos assim: nunca venceremos o pecado, pecaremos até Jesus voltar, é impossível vencer o pecado, é impossível guardar a lei de Deus, só que a gente não pode ser cristão e ao mesmo tempo sustentar as acusações de Satanás desde o céu, porque ele falava: é impossível guardar a lei, é impossível fazer a vontade de Deus. Como que eu posso ser adventista do sétimo dia e ao mesmo tempo sustentar os enganos do diabo? Então vamos ficar com a verdade, com a palavra de Deus. E agora ampliando, né, sobre os propósitos da lei. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Certo, é importante nós lembrarmos que, por mais que o mundo religioso tente nos fazer pensar isso, o nosso verdadeiro amor a Cristo não deve nos levar e não nos levará a diminuir a lei. Pelo contrário. Quanto mais nós Verdade. entendemos a necessidade de guardar a lei e os resultados de quebrá-la, mais nós nos chegaremos a Cristo e reconheceremos o valor do seu sacrifício. Uhum. Se a lei era tão fácil, tão simplesmente, assim, tão passageiro e tão frágil que Jesus simplesmente poderia ter mudado a lei, então a morte e a vida de Cristo não fazem tanto sentido para nós. Sim. Então, olhar para Cristo, o pensamento corrente de olhar a Cristo e esquecer a necessidade de cumprir a lei, né, vai nos fazer, na verdade, diminuir o sacrifício de Cristo e também o poder dele para nos fazer obedecer hoje. Então nós temos que entender que a lei até hoje ela tem utilidade. Não é porque Jesus venceu na nossa natureza a Satanás e as tentações que ela trazia para quebrar a lei, que a lei se tornou algo ruim. Exato. Pelo contrário, Negativa, um foi fardo. justamente o fato de Jesus ter vencido que transformou a lei em algo bom para nós. Antes de Jesus, a lei seria só algo ruim. Por quê? Porque ela nos condenaria.
independente de realmente nos mostrar o que é melhor, o que é correto, ela nos condenaria. Agora, a única coisa de ruim que ela tinha, que era a condenação, foi tirada. Então, Então agora ela todo só é aspecto bênção. positivo, Só exatamente. sobrou a bênção da lei. Uhum. E é isso que ela deveria realmente ser para nós hoje. Aqui a lição traz. Deus a deu para proteger nossa relação com Ele e com o próximo. Amém. Para isso que serve a lei hoje, para um converso. Só que Satanás distorce a beleza da lei, levando muitas a vê-la como um fardo. Em vez de associá-la ao amor à liberdade, a relacionam ao legalismo. Só que a Bíblia diz o quê? 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Imagina. Temos que crer nisso. A Vai lei- exigir sacrifício e esforço, mas a lei deve ser vista num sentido positivo, uma bênção para nós e não um fardo. Quando amor e lei são separados, o evangelho é destruído também, é totalmente confundido. Exato. Amor e lei são, desde o começo, aquilo que caminha junto, e esse é o caráter de Deus, ele nunca mudará. Amém. Louvado seja Deus. E se Cristo morreu na cruz para abolir a lei, triunfou Satanás, que era o que ele queria. A lei é abolida, a lei modificada, Diz desde que a o lei é princípio. abolida porque ela foi feita ruim. Né? Exato, e sem lei não tem graça. Porque se a lei revela o pecado e o pecado foi a ocasião em que Deus revelou a sua graça salvadora a nós, se eu tiro a lei, tiro o pecado. Sem pecado não tem salvador, não tem graça. Graça é desnecessária. Então, exatamente. Agora, é por isso que nós devemos então crer que nós somos salvos pela lei? Somos salvos Não. pelas obras? Não, de maneira nenhuma. Mas, A lei nos dá uma razão para nos apegar à graça. exato, Paulo fala, anulamos a lei pela fé. Vamos ler isso lá em Romanos 3? É importante fundamentarmos sempre com o texto bíblico. Romanos capítulo 3, versículo 31. Olha só o que Paulo fala. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei, ou seja, o evangelho estabelece a lei. Cristo morre na cruz e torna, e mostra, não torna, mas mostra que a lei ela é eterna, imutável, que ela tem que ser cumprida, porque se a lei pudesse ser abolida, por que Deus não privou o seu filho de tamanho sacrifício e sofrimento? Se a lei pudesse ser abolida. Então, o fato de Cristo ter morrido na cruz é justamente porque a lei ela não poderia ser abolida, mas ela deveria Exato. ser cumprida. Isso. Agora, sim, por favor. Não, e outra coisa, alguém poderia dizer, não, mas Jesus morreu para que ele tivesse o poder de abolir a lei, né? Mas se é assim, então por que vai haver uma destruição final de ímpios? Exato. Você já não tem mais lei. Quem vão ser justo e quem vai ser ímpio? Se a lei é a regra do que é justiça e impiedade, quem vai Exato. ser justo e quem vai ser ímpio? Não existe. Exatamente. Então não faz o menor sentido biblicamente, diante do grande conflito, compreendermos que a lei ela foi abolida. Pelo contrário, a lei ela foi evidenciada como sendo imutável, eterna, que revela o caráter de Deus, expressa toda a vontade de Deus, mas obviamente é Cristo, a sua justiça, que nos dá perdão da transgressão da lei, é a justiça de Cristo que nos dá poder para guardarmos a lei. Paulo diz em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Por isso que falamos desde a lição passada e estamos enfatizando nessa, que não é correto falarmos da lei sem falarmos do evangelho e nem do evangelho sem a lei. Ambos precisam caminhar de mãos dadas, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nós precisamos sempre trabalhar a lei e o evangelho de uma maneira em conjunto. Eu quero ler um texto aqui, irmãos, é um tanto longo, mas só para evidenciar a importância deste material aqui. E eu acho que vai valer a pena avançando para a lição de quarta, que fala da lei e o evangelho. Olha só este livro, que maravilhoso, é um texto muito poderoso, está no capítulo 7, neste livro, página 43, e o capítulo tem como título o teste da obediência. Olha só o que diz aqui, ó. A condição de vida eterna é hoje exatamente a mesma que sempre foi, a mesma do paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Olha só o que diz. A condição de vida eterna é hoje exatamente a mesma. Que condição é essa? Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Moço, você pode por você mesmo obedecer perfeitamente à lei? Não. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade do universo todo correria perigo.
estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria e tristeza, existisse para sempre. Era possível para Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de fazê-lo. Devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos nos tornar justos. Como somos pecadores, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Então a condição da vida é perfeita obediência. Por causa da natureza pecaminosa, por causa do nosso contexto de um mundo de pecado, nós não temos como oferecer a Deus esta perfeita obediência. Continua. Não possuímos justiça, que é a obediência à lei, em nós mesmos, com a qual possamos satisfazer as exigências da lei de Deus. Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações iguais às que sofremos. Sua vida foi sem pecado, morreu por nós, e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Se você se entregar a Ele e o aceitar como seu Salvador, será considerado justo por causa dele, ou seja, declarado justo por mais pecadores que somos, por causa da justiça de Cristo, seremos considerados declarados justos por causa dele. Por mais cheia de pecado que tenha sido sua vida, o caráter de Cristo substituirá o seu caráter, e você será aceito diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. Mas termina por aí? Não. Olha só o que diz o texto. E ainda mais, Cristo mudará o coração e pela fé irá morar nele. Pela contínua submissão de sua escolha a Cristo, da sua vontade a Cristo, e por meio da fé, você deve manter essa ligação com Ele. Enquanto fizer isso, Ele operará em você o querer e o fazer segundo a sua vontade. Você poderá então dizer: esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Disse Jesus a seus discípulos: porque as palavras que disserem não serão de vós mesmos, mas virão do Espírito do Pai que fala por meio de vós. Assim, através de Cristo, você manifestará o mesmo Espírito e praticará as mesmas obras, obras de justiça e obediência. Nada temos em nós mesmos de que nos possamos orgulhar. Não temos qualquer motivo para exaltação própria. Nosso único motivo de esperança está em que nos seja concedida a justiça de Cristo, essa justiça produzida pelo seu Espírito que trabalha em nós e por nós. Que texto poderoso! É por isso que a gente quer que esse livro esteja em cada lar, na mão aí de cada pessoa, porque é um livro poderosíssimo. Vocês puderam perceber que neste texto a lei e o evangelho estão o quê? Unidas, né? Vamos trabalhar então aí a lição de quarta que tem esta temática. Glória a Deus. Bom, a lei e o evangelho, né? A lei, para que nós entendamos, ela não é algo, ela não é assim, Deus e a lei. É assim, Deus e a lei. Ou seja, a lei, o Deus e a lei são uma coisa. Não é que a lei seja o nosso Deus, eu quero deixar isso bem claro. Mas a lei revela plenamente também o caráter de Deus. A lei expressa quem Deus é. Então, quando nós olhamos para isso, a lei é santa e incontaminada, assim como Deus é santo e incontaminado, olhar para Deus nos condena o ser humano que já está escravizado no E só um pecado. detalhe, dentro disso que você está falando, se Jesus viveu 100% de conformidade com a lei, quando você olha para Jesus, você está olhando para quem? Para a lei. A lei refletida na face de Cristo. Exatamente. O caráter de Cristo plenamente revelado em Cristo. Então, ao olhar para Cristo, o que você vai se sentir? Pecador. Exatamente. Exatamente. Nesse sentido, Jesus tanto nos salva, como, dependendo do coração com que a pessoa vai até lá, ela pode condenar a pessoa também. Exatamente. Então, pensando nisso, esse pecador, ele não pode ser justificado guardando a lei, né? Porque se ele pecou apenas uma vez, ele já precisa de alguém que o justifique. Ou seja, se nós temos a lei como importante, Cristo é ainda mais importante. O nível da importância que nós damos a Cristo é o nível de importância que nós vamos dar para a lei. Se nós consideramos que a lei é realmente justa, santa, deve ser guardada e não pode mudar, então nós vamos olhar para ela e falar assim, eu preciso guardar e eu não consigo. É como se o poder de Jesus fosse ainda maior para nós. Quanto mais nós contemplamos a lei, mais nós vemos a nossa impossibilidade de segui-la. E mais vemos sentimos a necessidade de Cristo. Então nós não podemos colocar um em detrimento do outro. Nós não podemos fazer isso, né? Quando nós amamos a Jesus, nós guardamos os seus mandamentos. É o que nós lemos aqui já na lição. Uhum. Então,
Enfim, para nós a importância da lei e de Cristo estão intimamente relacionados e não podemos separá-los. E aqui a lição ela traz algo interessante na pergunta. Ela menciona alguns textos e perguntam o que esses textos ensinam sobre como, mesmo valorizando a obediência à lei, podemos evitar o legalismo. Esse assunto aqui nós falamos abundantemente aqui na lição, né? Mas eu não gosto de tratar o legalismo, pastor, como um problema consciente. Até porque ele não é. Ele não é um problema, então eu sou legalista. Não, mas você não pode ser legalista. Não é assim que funciona. O legalista, ele o é inconscientemente. É um problema consciente, não é como um problema consciente ou que esteja longe de mim. Isso é o problema. Porque nós podemos ser legalistas imaginando que estamos pregando contra o legalismo. E tem Sim. duas maneiras. Se nós fazemos uma autoanálise, nós vamos descobrir se nós temos isso ou não. Nenhum legalista é consciente. O legalismo, no meio cristão, é um engano pessoal. É eu que posso ser o legalista. Pessoal, um engano meu. De quem vive sem uma viva relação com Cristo e uma viva apreciação do seu sacrifício e crê que pode guardar a lei perfeitamente. Então isso é legalismo. Legalismo não é uma pessoa que guarda a lei. Não é uma pessoa que eu não vou guardar porque Deus falou e eu vou para o céu se eu guardar a lei. Duas coisas são verdade. Se você não guardar a lei, você não vai para o céu. Exatamente, isso é um fato. Então, nós podemos inferir que se guardamos, vamos para o céu. Agora, não é só isso. Não vou repetir para não ficar maçante. Eu espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Uma pessoa, então, legalista é uma pessoa que vive sem uma relação com Cristo e sem uma apreciação correta do sacrifício dele e crê que pode guardar a lei perfeitamente. Isso é legalismo. É isso que é legalismo, basicamente. Ou seja, ela está confiando na justiça dela, no poder dela de guardar a lei. Só que é inconsciente, esse que é o problema. Exato. Porque quando nós falamos isso, olha, nós não podemos confiar... É tão óbvio, né, que você não pode ser salvo pela então lei. Você não tem... Eu não imagino que tenha alguém pensando, não, eu vou ser salvo pela lei. A pessoa está vivendo com essas atitudes aqui. Exato. Ela não tem uma comunhão viva com Deus e acha que vai conseguir obedecê-lo. Isso é legalismo. Isso e como resultado, ela vai ganhar a salvação. Exato. E aí ela está trabalhando sem prestar atenção na própria vida como um legalista. Uma outra maneira ainda é, sob as mesmas circunstâncias de vida, crer que fazendo coisas boas, não necessariamente a lei. A lei vamos supor, não pode ser obedecida, ou realmente nós temos o pecado incrustado na natureza, então para que lei também? É importante que nós façamos coisas boas. Esse pensamento de fazer coisas boas, como se Deus esperasse isso da gente, é legalismo. É verdade. Eu quero colocar um outro ponto também, que o legalista, como nós podemos mencionar os fariseus, e até o próprio Paulo, né, no contexto ali de perseguição da igreja, eles eram legalistas que odiavam aqueles que guardavam a lei. Exatamente. Então, esse ponto ele é muito significativo, porque aqueles que são legalistas, ao eles olharem para aqueles que de fato guardam a lei em Cristo, por Cristo e em Cristo, a vida deles é manifesta e isso faz com que eles queiram, como Caim matou Abel, apagar a luz, para que a consciência deles não seja esmagada pela própria vida que eles têm vivido. E nós podemos viver isso. Isso é muito comum. Nós podemos viver isso na igreja, especialmente na nossa igreja adventista. Exatamente. Como? Pensando que, olha, realmente nós somos pecadores e empedraridos, não tem o que fazer. O importante é ir à igreja e participar ali. Isso você está fazendo o quê? São duas maneiras de ser legalista. O primeiro é se enganar com a lei de Deus. O segundo é fazer uma lei para si mesmo. Exatamente. Então a lei de Deus não dá, vou criar a minha própria. É devolver o dízimo, aí na igreja. Vou baixar a norma, né? Vou participar de tal evento, vou ouvir o que o pastor fala, vou fazer. E isso pode acontecer em qualquer contexto religioso. O legalismo ele se aplica de duas maneiras. Ou a pessoa se equivoca com a lei de Deus, ou a pessoa cria uma lei para ela própria guardar, como no caso de Caim, que o pastor acabou de mencionar. Caim foi legalista? Foi. Ora, mas vamos lá. Caim tentou guardar a lei de Deus? Não. Exatamente. Caim não tentou guardar a lei de Deus. Então, o exemplo máximo de legalismo não era alguém que estava tentando guardar a lei de Deus. Era alguém que criou uma lei para si mesmo e fugia da lei de Deus. E nós somos, assim como muitos são acusados de legalistas porque falam que deve obedecer à lei de Deus. Mas, ora, vamos comparar com o legalista original. Primeiro ser humano aqui que nós podemos chamar de legalista. Ele criou uma lei diferente da de Deus. E foi isso que foi legalismo. Então nós temos que ter cuidado para não ficar focando em quem quer guardar a lei de Deus e dizendo que eles são os legalistas e esquecendo que nós podemos estar sendo os legalistas. Exatamente, irmãos. Excelente comentário.
Eu quero comentar um pouco do verso da quarta-feira, de Mateus 5, 17 e 18, que tem tudo a ver em relação à lei e evangelho, que diz o seguinte, Cristo falando, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. E a palavra aqui cumprir é no sentido de trazer a plenitude para a lei, não no sentido apenas de cumprir o que estava escrito, Obedecer. mas de trazer uma compreensão mais transbordante, abundante da lei. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Ou seja, o menor acento ou a menor letra, nada vai passar da lei. Ou seja, a lei será mantida 100% como ela é. Agora eu quero trazer destaque para o versículo 20 que diz, porque eu vos digo, se a vossa justiça, que é a obediência à lei, não exceder em muito, algumas traduções dizem, a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Eles já tinham os fariseus e os escribas como modelos daqueles que observavam a lei. Ou seja, referência daqueles que dizimavam as mínimas coisas, obedeciam estritamente a letra da lei. Mas Jesus falou que a obediência daqueles que entrarão no reino dos céus deve exceder, deve ser muito maior do que a obediência à letra da lei. E Jesus agora vem trabalhando a obediência do espírito da lei. E ele vem transbordando o sentido da lei. Vocês ouviram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, olha agora o cumprir, o trazer o sentido transbordante da lei. Se você olhar e alimentar no seu coração um desejo promíscuo em relação àquela mulher, você já transgrediu o 7º mandamento. Jesus está falando o seguinte, então, olha, obedeça o não adulterarás de uma maneira exterior, não adulterando. Mas cuidado com o teu coração, porque a lei precisa estar escrita no coração. É isto que Cristo veio fazer. A vida de Cristo era uma vida pela sua justiça e santidade, perfeita obediência à lei de Deus, era uma vida que desmascarava o pecado. Mas Jesus ele não veio condenar, quem condena é Moisés e a lei. Eu vim para salvar. E aí o outro tópico que eu quero comentar é exatamente isto, que a Bíblia fala claramente, Romanos 10:4. Porque Cristo é o fim de finalidade da lei, para a justiça de todo aquele que crê. E Gálatas também, um texto muito importante, quero ler aqui para nós. Esse texto de Gálatas também é muito importante, Gálatas capítulo 3, versículo 24, que diz o seguinte, de modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo. Com qual finalidade? A fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Então Deus não deu a lei para nos salvar. Ele não deu a lei para nos dar justiça. Ele deu a lei para revelar a sua vontade, o seu caráter e revelar o pecado. E deu a lei para nos conduzir a Cristo. E Cristo nos dá justiça, Cristo nos dá salvação, Cristo nos dá vida. Mas agora a vida e a justiça que Cristo nos dá não é apenas nos perdoar da transgressão do pecado. Ele quer também fazer com que a nossa vida esteja em harmonia com a lei. Então, como a lei nos conduz a Cristo, Cristo agora nos conduz à lei, para estarmos vivendo uma vida em harmonia com a lei. Ele agora vivendo em mim, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu estarei em plena harmonia com a lei, satisfazendo aquilo que nós lemos, a condição da vida eterna, perfeita obediência pela justiça de Cristo Jesus. Amém. Então, na época de Cristo, falaram assim, né, moço? Queremos a lei, mas fora com o Cristo. Hoje falam o seguinte, nós queremos a Cristo, mas fora com a lei. Eu diria até que a lição, ela, claro que é saudável nós nos prevenirmos do legalismo, mas hoje o legalismo não é o maior dos problemas. Exatamente, o problema não é o legalismo Exato. hoje, o problema Ele se acaba, como eu disse anteriormente, acaba se tornando um legalismo próprio, onde você faz as suas próprias regras. Sim. Então hoje... O problema é a mornidão da Exato, igreja. o maior perigo não é cuidado com o legalismo, o maior perigo é chamar de legalismo guardar a lei de Deus. Esse é o maior perigo. Exatamente. É isso que está acontecendo hoje em dia. Esse é o ponto. Então, o que deve nos motivar a guardar a lei? É o evangelho, é Jesus, é o amor. João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então a lei, ela não perdoa, a lei não justifica, a lei não dá vida, quem faz isso é Jesus. Então, por amor a Jesus, para nos mantermos unidos a Jesus, as palavras dele devem estar em nós, a lei deve estar em nosso coração. De que forma? Por amor a Jesus.
Então, quanto mais eu amar Jesus, mais eu amarei a lei. E quanto mais eu conhecer a lei e a vontade de Deus para a minha vida, mais eu amarei a Jesus. Então, ambas as coisas devem ser trabalhadas em conjunto. Nunca se esqueça disso e que essa visão saudável, espiritual, este é o Evangelho eterno. Essa é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada a todo mundo. Deve ficar bem clara aí na nossa mente. Amém. Amém? Vamos avançar então. Lição de quinta-feira, conhecer e praticar. E aí vem, né, irmãos? Basta conhecermos tudo isso e não praticarmos. Estamos nos enganando a nós mesmos. Nós devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes também da palavra de Deus. Sim. Mateus 7:21, o que Jesus diz lá? Vamos comentar a lição de quinta. Vamos. Eu acho muito interessante o seguinte, ainda conectando com a lição anterior, que ir à igreja aos sábados é algo que alivia a consciência de muitas pessoas que não andam na vontade de Deus durante a semana. Isso acontece. Mas, embora deva haver realmente alegria na casa de Deus, porque nós temos um Deus que nos salva, se nós saímos do culto sem um senso de necessidade, de mudança, sem talvez tristeza pelo pecado, ou com maior vontade de obedecer a Deus, algo está errado. Ou em nós, ou no culto realizado. Verdade. Essas coisas devem acontecer, porque sempre que Jesus abria a boca e falava coisas na Bíblia, todos os ensinamentos dele apontavam para uma necessidade de mudança prática. Não era uma teoria de Deus é bom, Deus é não sei o que, Jesus te ama e amém. Ok, Jesus me ama. E como que ele demonstrou amor? E aí nós vamos cavando realmente para compreender e levar a uma mudança na nossa vida. Nós vimos na lição passada que a fé é um movimento. Então nós não podemos crer em Jesus e crer que ele fez tudo e falar amém, Jesus fez tudo. Ficar aqui sentados onde estamos sem mudar a nossa atitude, sem crescer, sem desenvolver o nosso espírito. Então os cultos nos quais a necessidade de obediência às palavras de Deus é diminuída, realmente é um culto que está... Vamos lá, eu gostaria até de aumentar esse exemplo. Às vezes nós diminuímos a importância da obediência à palavra de Deus em detrimento do sacrifício de Cristo. Nós estamos tirando o propósito do sacrifício de Cristo. Então falamos, não, o que importa na obediência é o sacrifício de Cristo, e nós ficamos ali, só que ele tem uma utilidade. Quando nós... Tem um objetivo, Isso, né? quando nós ficamos enfatizando isso, esquecemos que isso aconteceu para que nós sejamos capazes de fazer isso, exatamente, nós estamos deteriorando o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não foi feito para pessoas se sentarem na igreja, ouvirem e saírem emocionadas. É algo que deve nos levar à mudança de atitude, de propósitos, de desígnios. Nós não podemos desconstruir o Evangelho dessa maneira. Fazer isso é tão herético quanto o contrário. É uma heresia dizer que nós podemos obedecer sem exaltar a Cristo, mas eu creio que hoje em dia a pregação é muito mais para o contrário. Exatamente. Falar de Cristo, falar de Cristo, falar de Cristo, esquecer do para que ele veio. Esquecer de avaliar como foi a vida de Cristo. Então, por quê? Qual é o problema desses cultos? Esses cultos ensinam as pessoas a construir sobre a areia. Por quê? O que é construir sobre a rocha? Vamos ler lá agora sim, Mateus 7. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ou seja, só ouvir as palavras de Cristo não nos traz segurança. Agora, praticar as palavras de Cristo significa construir sobre a rocha. Portanto, tudo aquilo que sai da nossa boca como cristãos deve ser para edificar sobre Cristo. Amém. Para edificar sobre a rocha que é Cristo. E assim nós estaremos seguros, né? Conhecendo e praticando a vontade de Deus. Exatamente. Conhecimento na nossa cultura é algo muito abstrato, tem a ver mais com o intelecto. O conhecimento na mentalidade hebraica é algo experimental, algo que você vive. A Bíblia não foi dada para nós apenas para satisfazer as curiosidades, as dúvidas. A Bíblia foi dada para nós para ser praticada. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Leia a Bíblia com a finalidade de praticá-la, obviamente pela graça de Deus, pela justiça de Cristo, pelo seu poder.
mas a Bíblia tem que ser assimilada no dia a dia. E a palavra de Deus, que também é o Filho de Deus, que é o Verbo, que é a palavra, se a vivermos, estaremos vivendo então a vida de Jesus Cristo. A Bíblia foi dada com finalidades práticas, e isso tem que ficar muito claro. E qual que é a vida eterna? João 17,3? Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Finalizamos então essa lição que foi maravilhosa. Tínhamos muito mais para falar, mas acreditamos que trabalhamos os principais elementos e tópicos desta lição. Moço, vamos para as considerações finais. Deixa aquela última mensagem no coração dos queridos ouvintes. Sim, eu recomendo aos irmãos que leiam com atenção os textos, especialmente de João. João parece que ele relaciona muito bem o amor e a lei. É verdade. Cristo, o Evangelho, o amor e a lei. Então, fiquemos com esse pensamento, estudemos mais lá nas epístolas de João, creio que em 1 João especialmente, né? Aham. E mantenhamos nesse pensamento. Se me amares, como disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. Então, busquemos amar mais a Cristo e assim Ele nos dará poder para guardar a sua lei. Amém. Louvado seja Deus. Eu faço apelo para que nós conheçamos a lei e o evangelho por nós mesmos, na dependência de Deus, no estudo da palavra de Deus, no estudo de livros maravilhosos, como esse aqui, Felicidade Plena, dentre muitos outros materiais inspirados por Deus, que podemos conhecer a verdade para este tempo. Eu recomendo também o livro Parábolas de Jesus, um livro maravilhoso que deve ser lido, investigado por nós, para que nós tenhamos o conhecimento da verdade e não sejamos enganados, principalmente por aqueles dentre nós que podem muitas vezes nos desviar do caminho da verdade. Existem muitas pessoas sinceras, homens de Deus, mulheres de Deus, mas existem pessoas que têm pregado um outro evangelho no nosso meio. E o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1? Se alguém prega um outro evangelho, que seja o quê? Seja anátema. Então que o evangelho verdadeiro fique muito claro na nossa mente, e que não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, nas nossas mãos, nos nossos pés, no dia a dia seja praticado, para que na nossa realidade evidenciemos o caráter de Deus para as pessoas ao nosso redor. Vamos finalizar com uma oração, sendo possível, feche os seus olhos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado por esta lição. Obrigado porque Cristo venceu o pecado e a vitória de Cristo é nossa. Obrigado pelo Evangelho, que é o poder para a salvação de todos nós que cremos. Que a justiça de Cristo seja imputada e comunicada a nós. Aquilo que Cristo fez por nós e faz em nós pelo seu Espírito. Que estejamos vestidos desta justiça e preparados para vivermos contigo nas mansões celestiais por toda a eternidade. Graças te damos, Senhor, por esta recapitulação, que ela tenha falado forte ao nosso coração e que estejamos dispostos a praticar tudo aquilo que temos aprendido. É o que pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pelos seus comentários, obrigado pela sua participação. Deixa seu like, compartilhe aí nas redes sociais para que mais pessoas tenham contato com o Evangelho Eterno, com esta mensagem que é a terceira mensagem angélica. E obrigado pelos seus comentários aqui, a sua participação, deixando pedidos, agradecimentos. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana na lição de número 10. Que Deus os abençoe. IAG, juntos avançaremos.